Um dia eu estava indo para o meu trabalho de manhã e de metrô eu desço na estação Tiradentes do metrô. A estação Tiradentes do metrô é uma estação próxima à Estação da Luz, que é a estação central de São Paulo. Bom, quando eu costumo descer nessa estação, geralmente eu passo pelo meio de uma praça chamada Praça Tiradentes. Não é esse o nome da praça, mas popularmente conhecida por estar próxima da estação Tiradentes do metrô. Muito bem, quando eu cruzava pelo meio da praça, eu percebi uma roda de moradores em situação de ruas ali na Praça Tiradentes. Eu percebi que eles estavam discutindo, brigando, se jogando água. Aí no meio deles tinha um rapaz de mais ou menos 30 anos, muito magro, negro e muito vulnerável, parecia que estava muito alcoolizado. E eu tentei me aproximar. Quando eu cheguei próximo desses rapazes, eles correram e ficou somente esse rapaz, né, com um pedaço de pau na mão, muito bravo, alcoolizado e muito fragilizado, com a roupa muito suja e molhada. Eu cheguei para ele e falei: moço, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? O que estão fazendo com você? Aí ele me contou que estavam jogando água nele e ele estava bravo por isso, né? E eu percebi que ele estava alcoolizado. Então eu perguntei: qual é o seu nome? Ele me disse: eu me chamo Mamadou, mas um português com um acento diferente do nosso, né? Eu falei: você é brasileiro? Ele falou: não, eu não sou brasileiro, eu sou de Guiné-Bissau. Eu falei: Guiné-Bissau? Você mora no Brasil há quanto tempo? Eu moro no Brasil há 5 anos. Eu falei: mas você está morando onde? Eu moro na rua. Eu falei: mas você veio da África para o Brasil para morar na rua? Ele falou: não foi por isso. Eu vim para o Brasil para trabalhar, mas eu acabei morando na rua. Eu falei: puxa vida, você quer me contar o que aconteceu? Ele abaixou a cabeça e disse: sim, eu vou contar o que aconteceu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca teu tempo. Dá um like, se inscreva e se você já é inscrito, deixa lá seu comentário. Bom, o Mamadou me contou que ele nasceu aqui, ó, em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da parte da costa ocidental da África. E ele morava lá para cima, na divisa entre Senegal e Guiné-Bissau, numa região chamada Bafatá. Ele vivia numa aldeia com seu pai, sua mãe e mais 4 irmãs. Portanto, ele era filho único. E por esse motivo, em casa ele era chamado de califa. Então, quando o Mamadou me contou a história dele, eu quis saber o que foi que aconteceu. Por que aconteceu tudo isso com ele? Ele me disse que na região que ele morava, 80% das pessoas ali são muçulmanos. Então, a família dele também era muçulmana. Inclusive, o pai dele era um imã. O imã é um líder da região ali, da aldeia. Ele é um religioso, ele é um sacerdote. Então o imã, para os muçulmanos, é como se fosse um pastor, como se fosse um padre, né? É aquele líder espiritual. Bom, o pai dele então era muito respeitado na aldeia. E o pai dele sempre falava, desde que ele era pequenininho, que um dia, quando ele fosse grande, ele seria um imã no lugar dele, porque com certeza, quando ele ficasse velho, ele ia falecer e o Mamadou entraria no seu lugar como um imã, o chefe daquela região, o chefe da aldeia. E assim acontecia. E quando ele era criança, ele me contou que ele adorava ouvir histórias. Perto da casa dele, na aldeia onde ele morava, havia um pé de manga, um pé muito grande, e ali as crianças se reuniam para ouvir histórias, geralmente contado por alguém mais velho da aldeia, um avô, e sempre reunia os meninos para contar histórias de Maomé, quando Maomé andou pelo mundo e descobriu tantas belezas e levando a palavra de Alá, o Deus único dos islâmicos. Bom, ele me contou que cresceu assim, uma vida dedicada ao Corão, uma vida de leituras e orações. E foi assim, estudando, frequentando escola, até que um dia ele terminou o ensino médio. Na região onde ele morava, o seu pai, o imã, decidiu que seria a hora dele ir fazer uma faculdade, aprender alguma coisa. Então um dia o pai dele chamou para conversar.
e disse para ele o seguinte, que como ele já havia terminado os estudos ali na região onde ele morava, então seria bom que ele fosse para uma outra cidade, uma cidade maior. Seria legal que ele fosse para Bissau, a capital do seu país, Guiné-Bissau. Mas ao mesmo tempo, o seu pai disse que estava em dúvida, porque o seu primo, o Kalil, que era primo do Mamadou, estava indo embora para outro país, para Cabo Verde. E seu tio pediu para o imã que o Mamadou o acompanhasse. Sendo mais velho, ele poderia cuidar do primo. Ele então perguntou para o Mamadou. Seu pai chegou para ele e falou, o que você prefere? Já que você terminou os estudos aqui, o que você prefere? Você prefere ir para Bissau, na nossa capital, para você terminar, fazer uma faculdade, alguma coisa? Ou você gostaria de ir para Cabo Verde, acompanhar o seu primo que ainda não terminou o ensino médio? Se você for para Bissau, você vai ter que fazer uma faculdade. Se você for para Cabo Verde, que é outro país da África, você ficará lá cuidando do seu primo e somente lendo ao Corão e dedicando totalmente ao Alcorão. O que você prefere? O Mamadou pensou, ele achou que ainda não estava preparado para uma faculdade. Então disse, meu pai, eu vou acompanhar meu primo Kalil até Cabo Verde. E foi o que ele fez. Naquela semana, o Mamadou completou 18 anos. Como era considerado um homem adulto, seu pai deu a ele um presente. Disse que eles viajariam para alguns países muçulmanos, visitar algumas mesquitas e fazer as suas orações sagradas. E foi o que aconteceu. O Mamadou e seu pai, o imã, viajaram para Marrocos, foram para o Senegal, entre outros países muçulmanos. Visitaram lindos lugares, as mesquitas mais bonitas, imensas, que ele nunca imaginou que pudesse existir um lugar tão grande e tão lotado de pessoas fazendo as orações sagradas. Ele considerou aquilo o maior presente que alguém poderia receber na vida. E ele estava muito feliz e agradeceu ao seu pai pelo presente. Ao retornarem, porque eles precisavam se preparar para mudar-se para Cabo Verde, o teu pai chama ele depois da oração e fala, meu filho, eu preciso lhe fazer um pedido. Agora que você vai embora, você vai morar com seu primo, eu preciso lhe fazer um pedido. Ele falou, sim, meu pai, pode pedir. Nunca se desvie daquilo que eu preparei para você. Nunca se desvie dos caminhos de Deus. Quando o pai dele falou, ele fez silêncio. Ele falou, mas não, meu pai, jamais farei isso. Nunca esqueça, meu filho. Nunca se desvie dos caminhos de Allah. E abraçou seu filho Mamadou. Mamadou recebeu o abraço do pai, olhou para sua mãe, suas irmãs, e todos foram para o aeroporto. Mamadou sai do seu país, que é Guiné-Bissau, e vai para o outro país, que é Cabo Verde. Exatamente na cidade de Praia. Cidade de Praia é a capital de Cabo Verde. O relógio do aeroporto internacional da cidade de Praia marcava 14 horas quando o Mamadou finalmente chegou na cidade. Quando ele chegou, foi recebido com muito carinho por seu primo Kalil, que ele chamava de irmão. Se chamavam de irmãos desde crianças, se amavam como irmãos. Então, Kalil, sabendo que o Mamadou era mais velho, ele obedeceria como se fosse seu pai. E assim deveria ser. E assim o motivo pelo qual ele foi chamado. Bom, Mamadou ficou muito feliz, ficou contente, conheceu a casa onde ele passaria seus dias morando com seu primo, gostou, achou a casa muito bonita e ficou encantado com a cidade da cidade de Praia. Uma cidade muito linda, muito moderna, as praias com água limpinha, na beirada da praia os quiosques, com muitas pessoas, os turistas, muitos turistas, porque Cabo Verde é um país com uma população de turismo muito grande. Aproveitando que o dia estava muito bom, com muito sol, o Mamadou teve sorte, era um dia muito ensolarado, o primo Kalil decidiu levar Mamadou para conhecer seus novos amigos, porque ali havia um grupo de pessoas dos quais Kalil era muito amigo, que eram muçulmanos,
então poderiam se encontrar para fazer suas orações. E isso foi muito bom. Mamadou achou isso ótimo, pois poderia continuar com suas orações, leitura dos livros, com os novos colegas que ele faria na cidade. E isso aconteceu. Se encontraram e assim aconteceu que o Mamadou fez amizade rápida com os novos colegas e amigos que ele haveria de fazer ali em Cabo Verde, um novo país com uma nova cultura. Passam-se 30 dias. Mamadou se adapta muito rápido, gosta do lugar, gosta da sua casa, dos novos amigos. Ele consegue até um trabalho. Sim, ele estava trabalhando como ajudante de alfaiate. A alfaiataria é uma profissão muito valorizada na África. As pessoas, os homens e mulheres que trabalham com costura são muito valorizados. Então, ele estava muito feliz, parecia que tudo estava dando muito certo para ele. Então teve um dia que o Khalil chega para ele e fala: olha, hoje estará acontecendo aqui o Gamu. Gamu é um evento sagrado dos muçulmanos. É uma espécie de dia especial dos muçulmanos, onde eles se encontram para fazer a leitura do livro sagrado. É um ritual muito importante nesse dia. E também alguns comerciantes aproveitam para vender algumas coisas, então faz uma espécie de feira junto ao Gamu. É um festival. O Mamadou sempre participava do Gamu quando ele morava na sua cidade, em Bafatá. Ele sempre, desde criança, participava. Então ele ficou feliz de poder participar de um evento diferente agora em outro país. Então ele ficou feliz do Khalil avisá-lo do evento. Só que o Khalil disse a ele que não poderia ir com ele, porque ele teria que estudar até horas da noite e não seria possível que ele fosse. O Mamadou falou: não tem problema, eu vou sozinho. Agora eu já fiz amizade mesmo, então eu vou com o pessoal. E ele foi. Então, chega à noite, ele vai no festival, ele gostou das pessoas, das novas amizades, e viu tantas crianças, e foi tão feliz, ele adorava as crianças, né? E fez leitura do livro sagrado com os novos amigos, e isso foi muito bom. Isso passou as horas que ele nem viu. Quando ele viu, já era tarde da noite, então ele precisava ir embora para casa. Se despediu dos colegas e foi embora. Só que como não estava muito cedo ainda, ele sabia que as ruas, os bares, os quiosques funcionavam até altas horas da noite. Naquela época, em Cabo Verde, ainda era vendido bebida nas ruas. Era possível, então, as pessoas ficarem, principalmente os turistas, até altas horas da noite. E ele, então, decidiu dar uma volta pelo centro da cidade. E foi andando, e foi caminhando, e passou e viu as pessoas, e ficava encantado com tanta gente diferente, né? E até que ele passa na frente de um quiosque e as pessoas estavam olhando para ele, dando um sinal para ele que ele viesse. Eram homens e mulheres, turistas, né? Ele foi e falou: pois não. Ele falou: olha, sente aqui conosco, você é daqui da cidade? Ele falou: não, eu não sou daqui. Aí todo mundo riu. E ele achou aquele pessoal tão simpático, trataram ele com tanto respeito. Ele nunca tinha conversado assim com pessoas de outros países, né? Fora os países africanos. Ele achou interessante, falavam a língua dele, falavam português, espanhol, ele entendia um pouco. Então ele ficou ali e ficou encantado com os homens e as mulheres que estavam ali. Ele ficou muito feliz. Principalmente com uma moça que deu muita atenção para ele, e seu nome era Olga. Olga era encantadora, um olhar tão azul, um azul da cor do mar, lá da sua cidade, da sua terra natal. Ele viu o olho da Olga, uma coisa tão bonita. Quando ele olhava para ela, ele sentia uma paz, uma coisa, mas ao mesmo tempo um mistério. Aqueles olhos azuis, Olga era o nome da moça. Ele ficou encantado e conversou tanto com ela, tanto. A Olga entrega para ele uma bebida para ele. Ele falou: mas é álcool, eu não posso beber. Ela falou: não é álcool, eu sei que você não bebe álcool, beba. E era um suco, né? Um suco. E ele gostou e ficou feliz. E ele olha para as horas e fala: eu preciso ir embora. Então a Olga fala para ele: volte amanhã. Vem amanhã novamente conosco, só que nós não estaremos aqui. Nós estaremos nesse lugar. E entrega para ele um cartão. Ele olha no cartãozinho e se despede de todo mundo, principalmente de Olga. E fica olhando para ele até que ele sai na calçada. Aquele olhar azul, ele acompanha, ele anda em passos rápidos. Quando ele olha para trás, Olga continuava olhando para ele. E ele foi embora. Mamadou acorda de manhã e vai na beira da praia. E com a ajuda de um binóculo, fica a procurar Olga para ver se consegue ver pelo menos os amigos que a acompanhavam. Mas infelizmente isso não foi possível.
olhou para os lados, olha para cá, olha para lá e nada de encontrá-la. Bom, então ele foi para o trabalho, mas passou o dia todo pensando naquela mulher, naqueles olhos, naquela simpatia, naquele sorriso. Passou a tarde toda assim, nem almoçar ele quis. E então, a hora de ir para casa, ele foi rapidamente, tomou banho e avisou seu primo que aquele dia ele iria sair novamente. Então, Kalil disse a ele: Mamadou, você sabe que dia que é hoje? Ele: não, vem aqui, vem comigo até aqui fora. Levou seu primo até do lado de fora da casa e apontou para o céu estrelado e disse: tá vendo a lua? Ele olhou e disse: olha a lua nova. Amanhã começa o Ramadã. Ramadã é a data mais importante para os muçulmanos. É aquele período, aquele mês em que eles fazem jejum e fazem orações e leem o Alcorão. Mamadou falou: meu Deus, é mesmo, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Então, hoje à noite nós vamos nos encontrar com nossos amigos. Ele falou: eu não posso hoje, Kalil. Avise a todos que eu não vou poder, eu tenho compromisso. Compromisso, não? Mas você vai aonde? É que eu conheci umas pessoas de fora e eu marquei com uma moça. Kalil olhou para ele: moça? Mulher? Você está louco, homem. Você sabe que é haram. Haram. Hoje você não pode encontrar com mulher nenhuma. Mamadou, você sabe das nossas leis espirituais. Você sabe como isso funciona. Chegando à noite, ele vai até o lugar combinado. Naquele cartão estava escrito Casa Noturna. E era lá que ele deveria encontrar-se com Olga. Não demorou muito e ele estava lá dentro. Quando chegou naquele lugar, as luzes fortes, a música alta, ele estranhou um pouco. Ele nunca tinha ido num lugar assim. Então, chega e encontra uma mesa vazia. Olhou para os lados, não havia ninguém conhecido, nenhum daqueles turistas. Então ele ficou ali durante um tempo. Durante o tempo esperando e nada. Mas não demorou muito, eles apareceram. Aqueles rapazes e moças apareceram e quando viram o Mamadou foram rápidos, sorrindo até ele. Mamadou! Ele abraçou todo mundo, mas a Olga não estava com eles. E a Olga? Eles falaram: a Olga não chegou ainda, mas daqui a pouco ela chega. Vamos dançar, vamos dançar. E foram todos pro meio da pista e dançaram, dançavam muito. Eles fumavam seus cigarros com um cheiro forte, um cheiro de hortelã. Aquilo era um perfume, era tão gostoso. E ofereceram um cigarro para Mamadou. Mamadou falou: não, eu não posso. Não tem problema. O meu pai, o seu pai tá em outro país, rapaz. Fuma aí, você vai gostar. Então experimentou aquele cigarro com aquele gosto, aquele cheiro. Parecia um hortelã, mas o que era aquilo? Mas era muito bom. Ele continuava olhando na porta da danceteria para ver se a qualquer momento a Olga aparecia. E nada, eles dançavam, se divertiam e bebiam. Alguém ofereceu uma bebida para ele. Ele estava tão nervoso que resolveu beber. Era tão gostoso, um sabor muito bom. Ele bebeu e bebeu novamente, bebeu mais um copo e bebeu mais um e dançavam muito. E não demorou muito até que ele falou: olha, se a Olga não vier agora eu vou embora. Calma, você tá nervoso, beba mais um pouco. E ele já tinha bebido muito, bebeu cerveja, bebeu licor. E ele estava muito tonto e dançava muito. E quando ele viu, ele sentou na mesa, na cadeira e dormiu. E dormiu muito. E no sono ele teve pesadelo, sonhava que estava no deserto. O fogo, ele correndo. O fogo e alguém correndo atrás dele. Mamadou! Gritava o nome dele. Então alguém bate no ombro dele, acorda. Ele olha dos lados, não tinha ninguém. A casa já estava fechando. As cadeiras nas mesas, tudo afastado. Seus amigos não estavam ali. Então alguém disse: olha, você precisa ir embora, a casa já está fechando. E ele estava tão alcoolizado, com dificuldade para andar, saiu até a porta e foi embora. E chegou em casa e deu de cara com Kalil. Kalil olhou para ele com aquele jeito, viu que ele estava embriagado e falou: irmão, vai para o banheiro, toma seu banho. Ele assim o fez, foi, tomou banho. Kalil já tinha saído.
Então ele passou o dia todo assim, pensando e triste, né? Porque ele ficou arrependido, ele sabia que ele não deveria ter feito aquilo, mas infelizmente ele bebeu e bebeu muito. E nos outros dias seguintes, todos os dias ele ia procurar a moça. E procurava na praia e não encontrava Olga em lugar nenhum. E era um ritual, todos os dias ele ia na danceteria, nas boates, bebia, fumava, e assim foram passando os dias, e assim passavam as semanas, e assim passaram-se os meses, até que um dia Khalil chama Mamadou e diz: Mamadou, desse jeito não dá, você está bebendo demais, isso que você faz está errado, você sabe disso. Precisamos avisar seu pai. Ele falou: não, meu primo, por favor, não faça isso. Não avisa meu pai. Bom, então eu não sei o que fazer. Olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu fui aprovado na universidade, eu vou fazer faculdade. E vou fazer faculdade no Brasil. O Mamadou falou: meus parabéns, meu primo. E abraçou o primo que viajaria para o Brasil. Ele ficou tão feliz, falou: olha, eu estou viajando para o Brasil semana que vem. Eu vou estudar em Fortaleza. Quanto a você, você deve voltar para Bafatá, para sua família, voltar para a casa do seu pai. Mamadou, sim, você está certo, é isso que eu vou fazer. Passaram-se alguns dias e Khalil viajou como havia prometido. Despediu-se do seu primo Mamadou e viajou. Ele participou de um programa de incentivo a estudantes de países africanos que tinham interesse em estudar no Brasil e conseguiu uma bolsa de estudos e estava muito feliz vindo estudar em Fortaleza. Quanto a Mamadou, ele fez o seguinte: foi até seu trabalho, avisou seu patrão que ia embora e que não precisava mais trabalhar ali. Então ele agradeceu e acertou suas contas, pegou o dinheiro e ligou para seu pai. Ligou para seu pai e disse que tinha pensado muito após o seu primo Khalil ter ido embora e que iria embora. O seu pai falou: graças a Deus, meu filho, você está voltando para cá? Falou: olha, meu pai, eu pensei melhor e eu quero ir para Marrocos. Eu pretendo fazer os meus estudos nessa cidade e pretendo frequentar as mesquitas e me dedicar completamente aos estudos dos livros sagrados. E eu pretendo morar em Marrocos. Você pretende ser um imã como seu pai, meu filho? Sim, meu pai, eu pretendo ser um imã como o senhor. Oh, meu filho, graças a Deus, graças a Allah, ele ouviu os meus pedidos e minhas súplicas. Você tem toda a razão, é o melhor caminho, meu filho. Você vai quando? Assim que o senhor me ajudar, meu pai. Eu vou precisar de dinheiro para viajar para Marrocos. É claro, meu filho, hoje mesmo eu deposito um dinheiro na sua conta. E foi o que o pai de Mamadou fez. Naquela tarde ele depositou um dinheiro, tudo que ele precisava para viajar para Marrocos. Mamadou pegou o dinheiro, foi até uma agência e comprou uma passagem para São Paulo. Comprou uma passagem para São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. E viajou. Após algumas horas, ele pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. De Guarulhos foi até a Polícia Federal para regularizar a situação dele no país, a sua permanência. E conseguiu. Lá na Polícia Federal mesmo, ele conheceu alguns africanos que já estavam morando no Brasil há algum tempo. E perguntou a eles como seria possível conseguir um lugar para morar em São Paulo. E então, os rapazes disseram a ele que existe um bairro em São Paulo chamado Bom Retiro, onde teria muitos quartos, muitas pensões que ele poderia morar. E foi para lá. Chegando no Bom Retiro, não demorou muito, com dinheiro ele conseguiu um quarto numa pensão. E ali ficou morando durante alguns dias. Passou ali morar alguns dias e aproveitou uns dias que ele ainda não estava trabalhando, foi visitar alguns pontos turísticos, foi para a Avenida Paulista, conheceu alguns bairros, andou de metrô e estava se sentindo um rapaz numa cidade grande, numa cidade moderna como São Paulo. Mas dos pontos turísticos não demorou muito para frequentar os bares, lanchonetes
e começou a beber. E a beber, e a beber como nos velhos tempos. Chegava em casa todos os dias bêbado, acordava tarde e voltava para o bar novamente. Passaram-se os dias até que ele se viu sem dinheiro. Sem dinheiro para nada, para comida, para nada. Um belo dia, batidas na porta do quarto. Era a dona da pensão, pedindo para que ele arrumasse suas coisas e fosse embora, já que ele não tinha dinheiro para pagar. Ele pegou suas coisas, guardou tudo numa mala e foi embora. Sentou no banco de uma praça. Não demorou muito para alguns moradores em situação de rua oferecerem a ele bebida. E ele bebeu e bebeu muito. E disse que não teria onde dormir aquela noite. Então os próprios amigos levaram ele para debaixo de um viaduto. E lá ele passou a noite e dormiu com eles. Ao acordar de manhã, ele viu que seus pertences não estavam ali. Haviam sido roubados. Nada, ficou sem nada, somente com a roupa do corpo. Ele ficou desesperado e chorou muito, triste. Então bebeu mais, ainda bebeu mais. E alguém ofereceu para ele um cigarro diferente dentro de um cachimbo. Ele estava tão nervoso que fumou. E quando ele fumou, ele fechou seus olhos e foi para um outro lugar. Para aquele deserto que ele sempre sonhava nos seus pesadelos. E que queimava sua pele, seu rosto, aquele fogo. E que alguém o chamava Mamadou. E ele perdido no meio do deserto, correndo, em desespero. Aí acorda, quando ele acorda, ele está no meio de um monte de gente, pessoas parecendo zumbis, comendo lixo e fumando aqueles cachimbos. Ele olhou para uma senhora que estava ali e disse: minha senhora, que lugar é esse? Ela disse: você é de onde? Ele falou: eu sou africano. Ela: africano? Bem-vindo à Cracolândia. Bem-vindo à Cracolândia. Assim como vocês, eu também fiquei muito impressionado com a história do Mamadou. Uma história de muita luta e muito sofrimento. Eu olhei para aquele rapaz, estava diante de mim um rapaz muito sofrido, e em frangalhos, roupa toda suja, molhada, e com uma história de muito sofrimento. Então eu olhei para ele e disse: Mamadou, o que eu posso fazer por você? Ele falou: me ajuda. Eu quero voltar para a África. Me ajuda a sair da Cracolândia, me ajuda a parar de beber. Mamadou, é um pedido muito difícil, porque é muito difícil a luta contra o álcool e a droga. Você aceita ser ajudado? Eu quero muito ser ajudado, ele disse para mim. E olhou para os meus olhos e disse: você vai me ajudar? Bom, o Mamadou naquele momento entrou na minha vida e entrou na vida da nossa equipe. Nós somos uma equipe que trabalha com a população em situação de rua. Estávamos ali com um problema muito grande. Mas isso é uma história para um outro dia, para um outro momento. E eu vou contar para vocês. Porque a luta do Mamadou aqui no Brasil conosco não foi fácil. Mas a história é bem interessante. Espero que você tenha gostado da história. Eu gostaria que você fizesse comentário, curta. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E eu gostaria de ler a sua opinião sobre a história, o que você pensa. E é isso. Obrigado por ficar até aqui comigo. Até a próxima. Tchau.